Continuando o estudo do Salmo 125, no versículo 3, o salmista diz assim: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. O que é isso, né? O cetro é o governo. Cetro é aquela vara, né, que o rei estendia para a pessoa que entrava na sua presença sem ser chamado. Se ele não estendesse o cetro, a pessoa era morta imediatamente. Quando aconteceu isso com a rainha Esther. A rainha Esther, ela estava vivendo um problema, os judeus, ela era uma judia no reinado de Assuero, e Amã queria exterminar os judeus do reinado de Assuero, mas não sabiam que Esther, a rainha, era judia, eles não sabiam. O primo de Esther era Mardoqueu, e Amã criou um ódio sobre Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Todos os demais porteiros, né, servos do reino, se prostravam diante de Amã, que era um dos primeiros príncipes do rei Assuero, mas Mardoqueu, como judeu, não se prostrava diante de nenhum homem. Ele só adorava Deus. E Amã criou um ódio a Mardoqueu por causa disso. E aí, no seu ódio, ele quis não só exterminar Mardoqueu, mas exterminar toda a raça, né, toda a descendência, os descendentes de Mardoqueu, que eram judeus. E aí Mardoqueu, ao saber disso, né, se vestiu de saco e cinza, que era a forma de demonstrar humilhação, e foi assentar-se à porta do rei. E não podia ninguém com aqueles trajes estar nas portas do rei. E ele era o porteiro do palácio. E aí Esther ficou sabendo, mandou perguntar para ele o que estava acontecendo, e ele disse, né, que Amã ia destruir toda os judeus, que já tinham um decreto assinado por Assuero, e que era para a rainha Esther interceder pelos judeus junto ao rei Assuero. A Esther mandou dizer para ele: olha, faz um mês que eu não sou chamada para ir à presença do rei. Você sabe que quem vai à presença do rei sem ser chamado, se o rei não estender o cetro para a pessoa é morta imediatamente. E aí ele falou: bom, você que sabe, né? Você está aí, quem sabe Deus te colocou aí no reino justamente para isso, para livrar o seu povo. Mas se você não quiser fazer nada, haverá livramento para nós de outro lado, né, de outra parte. Então Esther, ao ouvir essas palavras, ao saber dessas palavras de Mardoqueu, ela pediu para dizer a Mardoqueu que convocasse um jejum por ela, todos os judeus jejuassem por ela, e ela também ia fazer um jejum de 3 dias, e depois de 3 dias ela iria entrar na presença do rei, mesmo sem ser chamada. E se ela morresse, não teria problema, ela morreria tentando salvar o seu povo. E aí, depois dos 3 dias, Esther entrou, se vestiu com as vestes reais e foi até a sala do rei. E quando o rei, ela passou, né, pela porta do trono, e quando ela passou, o rei a viu e estendeu o cetro para ela e disse para ela que ela podia pedir o que ela quisesse, que até metade do reino ele daria a ela. Então, veja que ao estender o cetro, ele exercia ali a misericórdia, a compaixão. E aqui o salmista está dizendo que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Esse cetro da impiedade são governos, reis, que agiram com violência, com perseguição ao povo de Deus. E ao povo de Deus aqui não é somente o Israel, o judeu, né? Porque o povo de Deus hoje são todos aqueles que professam o nome de Cristo. E nós sabemos que sempre, né, desde que Jesus veio ao mundo, essa perseguição, houve essa perseguição contra aqueles que serviram a Cristo, que seguiam a Cristo. E ainda hoje, em alguns países, existem perseguições àqueles que se denominam cristãos, e muitos deles são mortos por causa de professar a fé em Cristo. Mas aqui o salmista está dizendo, e é bom que nós saibamos, né, que os servos de Deus não estão imunes a perseguições, não estão imunes a sofrimentos. Nós precisamos ter isso em mente. Não é porque somos servos de Deus que nada vai nos acontecer, não. Nós estamos sujeitos a passar por todas as coisas, por enfermidades, por desemprego, por perseguições,
por mortes trágicas, por acidentes, por tragédias, tudo isso faz parte da nossa vida aqui na Terra, mesmo como servos de Deus. Mas parece que estou entrando em contradição, porque se eu disse que Deus nos livra, que Deus nos guarda, agora eu digo que nós não estamos imunes a tudo isso? Não, não estamos imunes, não estou me contradizendo, porque vivemos num mundo sujeito a todas essas coisas. O livramento maior que nós recebemos de Deus é a salvação da nossa alma. Como eu disse, podemos até perder a nossa vida, mas não podemos perder a nossa salvação. E é isso que importa para nós. O importante para nós é salvarmos a nossa vida, a nossa alma, das trevas, do inferno, das mãos do diabo. Não importa que percamos a nossa vida física, importa que mantenhamos a nossa fé inabalável, como aqui disse o versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, esse cetro de impiedade que o salmista fala, que não permanecerá para sempre, porque ainda que os inimigos de Deus persigam a igreja, persigam o povo de Deus, mas essa perseguição não será eterna. Uma hora essa perseguição acabará. Uma hora Deus dará um basta a essa perseguição. Para aqueles que perdem a vida, a perseguição termina. E eles já venceram, eles já conquistaram a vitória, já conquistaram a sua coroa, porque venceram as perseguições, não abriram mão da sua fé, da sua confiança em Deus, mas mantiveram firme a sua fé inabalável, como é o Monte de Sião. Então, embora estejamos sujeitos a essas perseguições, a essas aflições, mas a gente sabe que isso não dura para sempre. Uma hora isso tem fim. E isso acontece para quê? Para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. A gente sabe também que em meio à opressão é muito comum as pessoas cederem. Dependendo da opressão que a pessoa sofre, ela normalmente cede em algumas coisas. Mas o justo não, o justo se mantém fiel a Deus e ainda que ele perca a sua vida, ele não volta atrás. Ele mantém a sua fidelidade, ele não estende as suas mãos à iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Ele diz que toda iniquidade é pecado. Então o justo, ele sofre a perseguição, mas ele não estende as suas mãos ao pecado, ele não estende as suas mãos à iniquidade, porque a sua fé está no Deus poderoso, Salvador, Remidor, um Deus galardoador, e ele tem isso em mente, e tendo isso em mente, então ele não abre mão daquilo que ele confia, daquilo que ele crê. É isso que é importante. No versículo 4 ele diz: faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Então aqui, ao fazer bem, para o Senhor fazer bem aos bons e aos retos de coração, não é que nós tenhamos alguma coisa de boa em nós, não. Toda bondade que nós fazemos, o que nós fizermos, ela deve ser feita porque nós conhecemos a Cristo, porque nós fomos beneficiados por Jesus, porque nós fomos beneficiados por Deus. Em nós não há bem algum, o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre junto de mim, disse o apóstolo Paulo. E essa é uma realidade. Então não é fazer o bem para ser bom, mas eu faço o bem porque sou bom. E essa bondade não é uma bondade minha, mas é uma bondade que eu adquiri quando criei em Jesus, quando aceitei a Jesus, quando entreguei a minha vida a Jesus. Então a minha vida foi transformada. E agora a vida que eu vivo, como disse Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a bondade que eu faço não é porque eu sou bom, mas é porque há algo de bom em mim. E esse algo de bom que há em mim é a presença do Espírito Santo. Esse algo de bom que há em mim é a presença de Deus na minha vida. Porque uma vez que eu aceitei a Cristo como meu Senhor, então agora eu sou participante da sua glória. Eu sou participante da sua mesa. E não posso agora, depois de ter aceitado a Cristo, haver maldade em minha vida. Eu tenho que praticar o bem, não para ser salvo, mas eu pratico o bem porque já sou salvo. Eu pratico o bem porque há em mim um bem maior, que é Deus. Há em mim um bem maior,
que é a presença do Espírito Santo. E esse bem maior, ele é capaz de fazer com que eu pratique coisas boas, eu faça coisas boas, para que através das coisas boas que eu faça, o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Aí ele continua dizendo: faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. O que é isso, ser reto de coração? Reto de coração é andar no caminho de Deus, andar na retidão, é não desviar do caminho. Reto de coração é ter o seu objetivo já traçado, seguir a Cristo. Reto de coração significa que eu criei em Cristo, eu criei em Jesus e agora eu sigo as suas pisadas e eu não me desvio para nenhum lado, eu vou sempre olhando para Ele. Reto de coração é aquele que anda na presença de Deus. Reto de coração é aquele que guarda a lei de Deus, que guarda a palavra de Deus. O Charles Spurgeon ele faz uma analogia disso com aquelas vacas que levaram a arca da aliança, que foi tomada pelos filisteus no tempo de Eli, e os filisteus levaram a arca de Deus para a sua terra, e Deus castigou os filisteus por isso. E aí eles fizeram o quê? Vamos saber se esse castigo é de Deus e se isso é um acaso. O que nós vamos fazer? Vamos pegar vacas que nunca criaram, vamos colocá-las num carro e vamos colocar a arca do Deus de Israel nesse carro e vamos soltar as vacas no caminho. Se essas vacas forem pelo caminho reto até Bet-Semes, que era uma cidade israelita, então nós saberemos que esse castigo veio de Deus. E a Bíblia diz que as vacas, depois de colocada no carro e a arca em cima do carro, essas vacas saíram caminhando pelo caminho que eles colocaram e foram reto, andaram no caminho reto até chegar em Bet-Semes. E ele faz essa comparação, que assim é o crente, é o justo que anda no caminho reto, ele não se desvia. Ele tem o seu curso já traçado, e o curso do crente é um caminho reto para cima, sempre olhando para cima, para o céu, onde habita o nosso Deus e onde nós haveremos de habitar com Ele. Então esta é a oração do salmista: faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á ao Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. E agora esse versículo 5, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos. Aqui quer dizer que algumas pessoas que dizem que seguem a Cristo, mas que com o passar do tempo se desviam do caminho, deixam de seguir a Cristo e voltam para o caminho tortuoso, para o caminho do pecado, voltam para o caminho da perdição. Então ele fala, quanto a estes, que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que obram a maldade. Ou seja, Deus vai fazer com que no final das contas eles sejam também lançados no inferno junto com o diabo e os seus anjos. Por quê? Porque eles não seguiram no caminho reto, não andaram no caminho reto, como diz ali no versículo 4, o justo anda no caminho reto, o reto de coração. E infelizmente existem muitas pessoas que dizem que aceitam a Cristo, até se batizam, até vão à igreja, mas que infelizmente não se desviam dos caminhos tortuosos. Dizem ser cristãos, são batizados, vão à igreja, mas continuam fazendo coisas ruins, continuam no pecado. E Deus permite que elas fiquem assim. Deus vai dando para elas oportunidade de elas se arrependerem. Deus vai dando para elas oportunidade para elas se converterem, para elas voltarem para o caminho do Senhor. E se elas não voltarem, Deus as levará para junto com os que obram a maldade. E é bom que eu diga aqui para vocês que não é essa a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que nenhum homem seja lançado no inferno. A vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Eu li isso hoje. Vou ver se eu acho aqui. Em Timóteo. Está lá nas cartas de Paulo a Timóteo.
E Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, e por que então que Deus permite? Deus dá ao homem a oportunidade, dá à pessoa, à humanidade, a oportunidade de se arrepender. Ele quer andar no caminho errado, ande, e Deus vai deixando. Deus vai dando a ele, né, meios para ele seguir. Oportunidade de arrependimento. E se ele não se arrepende, ele vai ser, no final dos tempos, ele vai ser levado junto com os que praticam a maldade. Ou seja, vai ser lançado no inferno, infelizmente. É dura a palavra, mas é a verdade. Então não adianta, não basta nós dizermos que somos cristãos, que seguimos a Cristo, mas não temos a nossa vida no caminho reto. Nós precisamos ter a nossa vida no caminho reto, para não sermos levados junto com os que obram a maldade. E quem faz a maldade é do diabo. Quem faz a maldade é de Satanás, que ele é o pai da mentira, e ele veio só para fazer o mal. Lá em João 10, Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar, o inimigo, né, que nós consideramos o diabo, que é o principal inimigo do homem, veio para matar, roubar e destruir, ou seja, só fazer o mal. Mas Jesus não, Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Então, tenha vida em abundância, tenha Jesus consigo, tenha Jesus ao seu lado, aceite Ele no seu coração como seu Senhor e Salvador, e você estará livre dos homens maus, você estará livre de ser levado pelo Senhor com os que obram a maldade, porque não é essa, como eu disse, não é essa a vontade de Deus. Aí ele encerra o Salmo dizendo: paz haverá sobre Israel. Que Israel é esse? Não é só o Israel lá, a nação israelita, não é só os judeus que terá paz. Paz tem todos aqueles que creem em Jesus. Paz tem todos aqueles que aceitam a Jesus. E essa paz não é uma paz exterior, é uma paz interior. Ela flui da nossa alma, ela flui de dentro para fora. Essa paz é a paz que nós temos mesmo em meio às tormentas, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio às perseguições, mas nós temos paz. Aconteça o que acontecer, nós temos paz. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: sendo, pois, justificados pela fé. Romanos 5, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós temos Jesus em nossa vida, nós temos paz. Não importa o que esteja acontecendo conosco, nós temos paz. Nada pode tirar a paz do crente. Nada pode tirar a paz de Israel. E Israel aqui são todos aqueles que creem em Jesus. Hoje nós somos considerados o Israel de Deus, porque fomos adotados por Jesus como povo de Deus. E a igreja faz parte disso, de Israel. Israel não é só a nação israelita, a nação judaica, não. Israel hoje são todos aqueles que professam o nome de Jesus, todos aqueles que creem em Jesus, que adoram a Jesus, que servem a Jesus, que vivem a sua palavra, que obedecem a sua palavra. Então, todos esses terão paz. Lembra de Isaías, que nós lemos lá no capítulo 26, no versículo 3, o que ele disse? Vamos ler de novo. É tão interessante que é bom ler de novo. 26 e 3. Tu conservarás em paz aqueles cuja mente estão firme em ti. Estou procurando ainda. Porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Você quer ter paz? Tenha Jesus consigo. Aceite a Ele como seu Senhor e Salvador. E essa paz não é uma paz passageira. O próprio Jesus disse lá em João 14, 27, São João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A paz de Jesus é uma paz diferente, é uma paz que as pessoas muitas vezes não entendem. Você está em tribulação, mas você tem paz. Você está em dificuldade, mas você tem paz. Você está em meio à perseguição, mas você tem paz.
porque a sua paz, a sua fé não está baseada em homem, não está firmada no homem, não está firmada em coisas dessa vida, mas está firmada em um Deus que é poderoso, em coisas maiores, em coisas superiores, em coisas espirituais. E quem tem a sua fé em Cristo, a sua fé em Deus, não se abala por nada. Vive em paz, vive em segurança, vive tranquilo, vive de modo a que agrada as pessoas, vive de modo que contagia as pessoas que estão ao seu redor, porque a paz que ela transmite é uma paz diferente, não é uma paz superficial, mas é uma paz verdadeira. E essa paz verdadeira Jesus quer dar também a você, que você tenha também essa paz duradoura, essa paz eterna, essa paz que excede todo o entendimento, que as pessoas que não professam a fé em Cristo não entendem, mas aqueles que professam a fé em Cristo entendem que essa paz é a paz real, a paz que nós alcançamos na cruz, a paz que nós alcançamos lá no Calvário, a paz que nós alcançamos na ressurreição de Jesus, a paz que nós alcançamos quando da descida do Espírito Santo sobre a igreja, a paz que excede todo o entendimento. E essa paz eu desejo a você, que você tenha paz eterna no seu coração, que um final de semana abençoado por Deus, e que Deus possa te guardar em todos os seus caminhos, e você possa entender os mistérios da palavra de Deus para a sua vida, e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, para que você também tenha essa confiança em Deus. Suba o degrau da confiança, suba o degrau, mais um degrau na sua vida espiritual, o degrau da confiança. Confie perpetuamente no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.